E aí, galera do sexto ano, tudo bom? Estamos aqui, nós, com mais uma videoaula a respeito do capítulo 5 e 6, e ambos os capítulos eles abordam o assunto célula, tá? Então, eu achei por bem, por melhor, agrupar esses dois capítulos, porque são dois capítulos que têm o mesmo conteúdo, né? Ele tem a mesma ideia do que a gente precisa abordar aí. Bom, então a gente vai falar a respeito da célula, né? A célula que a gente já falou um pouco em outras aulas anteriores, a importância da célula, quem é a célula, né? É a unidade básica do corpo humano, e como é que essas células se organizam, quando elas se organizam, o que que elas criam, né? Nós vimos que um conjunto de células forma um tecido, e um tecido especializado forma um órgão, enfim. E a gente viu todo aquele organograma, né? Toda aquela organização celular até chegar ao indivíduo, tá? Então aqui agora a gente vai começar a se aprofundar no estudo efetivo da célula, né? Conhecer cada parte dela, qual é a função, tá bom? Só lembrando, tá? Que a nossa videoaula é sempre uma forma de deixar tudo aquilo que está no livro de vocês mais fácil do entendimento, tá? Tem coisas que está cobrando lá no livro de vocês que eu não vou estar explicando aqui porque não se faz necessário, tá? É um nível um pouco acima daquilo que eu pretendo passar para vocês, tá legal, sexto ano? Então vamos prestar atenção aí na nossa videoaula. Bom, aí eu peguei um desenho de uma célula, que se eu não me engano, acho que é bem parecida com a célula que vocês têm aí no livro de vocês, tá? E é uma célula básica, ela tem as estruturas que a gente vai estar vendo aqui, tá? No decorrer dessa videoaula. Ela tem todas as estruturas dessa videoaula. Mas o que eu quero assim, salientar para vocês, deixar bem claro, tá? É que toda célula, tá? Toda célula ela vai ser composta basicamente de três partes, tá? Então toda célula será composta de três partes. Que partes são essas? É a membrana celular, tá? Membrana celular, como está mostrando aí para vocês. O citoplasma e o núcleo, tá? Então, pessoal, toda célula será formada por membrana plasmática, né, ou celular, o citoplasma, que é a parte líquida, né? A gente costuma dizer que o corpo do ser humano ele é constituído de 70% de água. Por quê? Porque se a gente olhar aí, né, eu vou falar melhor mais à frente, tá? Mas se a gente olhar essa parte da célula aí, né, a gente vai perceber que a maior parte, tá, dela, toda essa parte aqui, ó, que está aqui, ó, tudo isso aqui é parte líquida, né, gelatinosa, mas que compreende uma parte líquida, tá legal? Tá, e aí? O que a gente pode dizer, né? Então, essas três partes, elas constituem, né, o que a gente chama que são as partes básicas de uma célula. Pode ser que uma célula não tenha uma organela ou outra, mas essas três partes ela terá que apresentar, tá? É só deixar aqui bem reafirmado que células eucarióticas possuem núcleo definido, tá? Vou marcar aqui para a gente não ter dúvida, núcleo definido, tá? Então essa parte aqui, ó, esse núcleo ele está definido por uma membrana, tá? Quando a gente tem uma célula procariótica, ela não possui essa membrana, tá legal? Vamos lá. Então aqui a gente vê agora a estrutura da membrana plasmática. Qual a função, né, da membrana plasmática? Ela vai permitir a entrada e saída, tá, de substâncias na célula. Ela vai funcionar como se fosse um porteiro, tá? Essa membrana vai ficar lá e vai falar assim, ó, você pode entrar para a célula, você pode sair. Ela vai fazer o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Ela vai permitir o que é importante entrar e sair da célula. É ela que vai fazer esse papel, tá? E é um papel muito importante
porque a célula precisa de coisas que estão do lado de fora e precisa liberar também algumas toxinas que não servem mais para ela. Vejamos, a célula é um organismo vivo, né? Então, assim como todo organismo vivo, ele produz substâncias que precisam ser eliminadas, porque senão vão fazer mal, né, a sua composição. E é a membrana plasmática aí, né, que vai fazer essa seleção do que sai e do que entra, tá? Então, a gente vê aí. Coloquei também uma foto de uma célula vegetal, tá? Essa é uma célula vegetal. Para tirar algum tipo de dúvida, eu já vi que muitos alunos têm algumas dúvidas com relação professor, então a célula vegetal ela não possui membrana? Ela possui membrana, tá? E também possui a parede celular. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver, tá? Ela possui os dois. Então olha aqui, ó. Ela possui o que a gente chama de parede, tá aqui, tá legal? E possui também a membrana celular, aqui, ó. E por que ela possui parede celular? Porque a célula vegetal ela não possui estruturas ósseas, estruturas que vão dar firmeza, rigidez a ela, tá? Então, essa célula é dotada dessa parede vegetal que vai conferir essa característica a ela, tá legal? E aí, voltando aqui, né, para membrana plasmática, eu quero também salientar a composição dessa membrana, tá? Ela é formada basicamente de uma camada que a gente chama de fosfolipídio. Ela é composta por gordura, né, e lipídio, tá legal? Então tem aí as duas composições dela. Ela é basicamente composta por fosfolipídio. E também há aqui algumas partículas de proteínas que vão fazer essa função de permeabilidade seletiva. Beleza? Bom, só que essa permeabilidade, né, ela pode acontecer de 3 tipos diferentes, tá? Então, quais são os tipos de permeabilidade que a membrana pode permitir? Então, a gente tem aí, né, a primeira delas é a permeabilidade passiva, que não há nenhum gasto de energia, tá? A célula não gasta energia para colocar uma substância para dentro ou para fora, tá? E aí ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser por difusão ou por osmose. Turma, não precisa se preocupar como funciona cada uma delas, tá? Eu só preciso que vocês memorizem que ela, se for de forma passiva, né, não vai haver o gasto de energia e ela pode ser de forma difusão ou osmose. Só isso, apenas isso. Ela pode ser de forma ativa e a forma ativa já gera um gasto de energia e vai ser que a gente classifica como bomba de sódio ou bomba de potássio. Professor, como funciona cada uma delas? Também não precisam se preocupar com isso agora. Isso aí mais para frente vocês verão, tá legal? E a última forma é através de vesículas, tá? Que são pequenas estruturas, pequenas bolsas que vão fazer o transporte dessas substâncias ou para fora ou para dentro da célula. Se for para dentro da célula, a gente chama de endocitose. Se for para fora da célula, exocitose. Beleza? Vamos avançar. Aí a gente chega no citoplasma, né? A gente, analisando essas estruturas de fora para dentro, a gente agora chega no citoplasma. E quem seria o citoplasma? Tá? Eu mexi aqui, né, nessa imagem para que a gente consiga ter uma melhor visualização de quem é o citoplasma. Bom, então o citoplasma é toda essa parte aqui, ó, que eu coloquei de vermelho. Toda essa parte de vermelho aqui, ó, que eu estou cobrindo agora com a cor verde, é o que a gente chama de citoplasma, tá? E ele é uma parte gelatinosa e a função dele, tá, é abrigar organelas. Ele vai abrigar as organelas que vão dar funções a essas células, tá? Toda célula, professor,
vai haver citoplasma? Sim, toda célula é composto, tá, por citoplasma, composto, como eu falei, por membrana e núcleo. E isso, é claro, né, células eucarióticas. Bom, aí eu coloquei, né, uma pequena definição. É a maior porção da célula, composta basicamente por água. Está compreendido entre a membrana plasmática e o núcleo. Abriga as organelas. Tá legal? Aí a gente vê o núcleo, né? Grande organela celular com duas funções bastante importantes. Aqui, ó, controle do metabolismo celular e hereditariedade. Desculpa aí, pessoal, enrolei a língua. Hereditariedade. Então vamos ver. O controle do metabolismo é ela que vai determinar, esse núcleo que vai determinar como essa célula vai trabalhar. É ele que vai dar essas coordenadas, tá? Vai dizer a quantidade de energia que vai ser produzida, o que vai ser produzido, a quantidade de proteína, qual a sua função, qual a sua finalidade. É o núcleo que carrega essa responsabilidade. E ele carrega também a responsabilidade da hereditariedade, tá? Para que aquela célula serve, tá? Quais são as funções dela, quem é que vai gerar uma nova célula, o que ela tem que carregar. Então, ela que mantém todas essas informações, tá? Essa estrutura, essa organela é que mantém todas essas informações. Então, a gente vê aí, tá, que o núcleo ele pode ser dividido basicamente em três partes, que é a carioteca, que é a membrana que delimita o núcleo, tá? Daí vem o nome, né? Eucarionte e procarionte. Ele também possui a cromatina, que basicamente, né, é o código genético, é o cromossomo, tá? Esse cromossomo que a gente conhece como DNA ou RNA. E a parte mais interna do núcleo, chamado de nucleolo. Beleza? Vamos lá. Bom, então aqui agora a gente vai ver a organela chamada retículo endoplasmático, tá? O nome já sugere, né, onde é que a gente vai encontrar, é claro, toda a organela que a gente está vendo aqui, a gente vai encontrar ela dentro do plasma, tá? Então é por isso que ela recebe esse nome de retículo endoplasmático. Eu selecionei uma imagem aqui, tá? Porque eu quero chamar a atenção para essa estrutura aqui, ó. Repare, toda a estrutura do retículo endoplasmático está anexado, ele está bem, né, próximo do núcleo, tá? E isso não é à toa, isso não acontece de forma aleatória. Existe um grande motivo para que isso aconteça, tá? E a gente vai ver aqui na descrição dessa organela. Então, qual é o motivo, tá? O motivo desse retículo endoplasmático estar bem aderido ao núcleo é porque ele faz essa função de transporte de substâncias para dentro da célula e para fora da célula, percorrendo por todo o citoplasma, tá legal? É uma característica do núcleo ficar ao centro da célula, então ele precisa de uma organela que faça esse transporte, né, que percorra todo o citoplasma, levando essas substâncias até o núcleo e do núcleo para fora da célula. Quem é que faz? Retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático ele é dividido de duas formas, tá? O retículo endoplasmático rugoso, e aí está a função dele, é o transporte de substâncias e produção de proteínas. Por que produção de proteínas também? Porque ele encontra aderido, né, na sua parede aí, vários ribossomos. Tá? A gente vai ver mais à frente qual a função do ribossomo, mas o retículo endoplasmático rugoso ele tem duas funções, o transporte de substâncias e a produção, tá, de proteína. E aqui embaixo a gente vê o retículo endoplasmático liso, tá, que é essa parte aqui. Ela é bem diferente, tá? Ela não possui os ribossomos e por esse motivo a função dela é apenas o transporte das substâncias. Tá legal? Mas a seguir a gente vê a organela complexo de Golgi ou complexo golgiense.
tem uma imagem aí com corte transversal que nos possibilita ver a estrutura, a organela por dentro, né? A gente consegue visualizar ela fechada, que é essa parte aqui, e a gente consegue visualizar também ela por dentro, tá? Deixando evidente ali as suas características. Bom, o que o complexo de Golgi ou complexo golgiense faz? Ele armazena e transporta determinadas substâncias produzidas no interior da célula. Então, a célula produz algumas substâncias e essas substâncias precisam ser transportadas ou armazenadas, tá? E aí é o complexo de Golgi que vai fazer essa função. Eu coloquei aí, sinalizei, né? Essas estruturas que estão soltas, pequenas estruturas soltas do complexo de Golgi, a gente chama elas de vesículas, tá? E essas estruturas que estão aqui dentro são as proteínas, tá? Proteínas que são produzidas no interior de uma célula e ela vai guardando ali, vai armazenando. Então, logo seja necessário o transporte dessas proteínas, ela utiliza essas vesículas vão se desprendendo desse grande conglomerado, tá? Que é o complexo de Golgi, e vão se encaminhando para outras partes da célula, beleza? Aí a gente chega no lisossomo, né? Parece até uma laranja aí essa imagem, mas esse aí é uma imagem, é claro, né? Buscando ali as melhores partes interiores de um lisossomo, de forma que a gente consiga visualizar o que acontece por dentro dele, tá? Então, qual a função do lisossomo? É a digestão intracelular, a digestão dentro da célula. Recapitulando, a célula é um organismo vivo e ela faz toda e qualquer função que um organismo vivo faz, tá? Então, se um organismo vivo precisa digerir, precisa se alimentar, diferente não pode ser com a célula, ela também precisa fazer essa função. E quem é que vai fazer? O lisossomo, beleza? E aí eu quis destacar que essas bolas, né, essas esferas aí ao interior do lisossomo são enzimas digestivas, são substâncias que vão possibilitar que essa organela digira, né, coma determinadas substâncias, tá legal? Dentro das nossas células. Aí eu separei também, né, a próxima organela, a mitocôndria, tá? E aí a gente vê que a função principal da mitocôndria é a respiração celular, tá? Então a função principal é a respiração celular. Só que nesse processo de respiração celular, que a gente conhece como ADP, ela também produz energia. Então, nós podemos assegurar que as mitocôndrias realizam dois processos, tá? Em primeiro lugar, a respiração celular, e esse processo de respiração celular também ocasiona a produção de energia, beleza? Então, separei algumas algumas estruturas no interior dessa organela, que são os ribossomos, né? A gente vê aí também partículas de ATP, e são essas partículas, né, que são muito importantes para dentro dessa organela. E também vemos aí partículas de DNA, tá bom? Na outra organela, né, a gente vê o ribossomo, é como se fosse o irmão do lisossomo, né? É bem parecido. Então, o ribossomo é aquela organela que a gente viu aderido lá na parede, tá, do retículo endoplasmático, né, que fazia com que o retículo endoplasmático se dividisse em liso e rugoso. Então, a gente já viu, né, de uma certa forma, qual a função do ribossomo, que é a produção de proteínas, tá? E essa proteína ela é essencial. Toda célula, tá, pessoal? Toda célula necessita de proteína. A proteína é uma função assim básica para uma célula, é uma substância básica para uma célula. Não há como uma célula conseguir realizar todas as suas funções sem uma proteína, né? Sem a proteína. A gente vê agora os centríolos, né? Os centríolos têm como função básica a divisão celular.
Os centríolos a gente só encontra eles exclusivamente nas células animais, tá? Então, as células vegetais não possuem centríolos, eles até executam, tá, a sua divisão celular, mas é com outra organela. E como o nosso foco é célula animal, então a gente vai deixar bem claro que os centríolos só são encontrados em células animais. Como eu falei, né, a função do centríolo aí, divisão celular. E aí eu quis colocar uma organela vegetal com duas, né, uma organela vegetal não, né, uma célula vegetal com duas organelas exclusivamente, tá, dos vegetais. Então, são duas células que a gente só, são duas organelas que a gente só encontra na célula vegetal, que é o vacúolo, tá, e o cloroplasto. Então, essas duas organelas nós só encontraremos em células fotossintetizantes, em células que a gente caracteriza como vegetais. Tá bom, turminha? Bom, basicamente é isso, tá? Não tem muita coisa que se memorizar, né? Mas é importante que a gente conheça a diferença de uma organela para outra e vocês vão praticar esses exercícios do livro, tá? Que estão aí para poder assegurar, tá? Que conseguiram fixar cada função dessas organelas, tá? Então, só recapitulando, a gente viu o conteúdo do capítulo 5 e tem aí as páginas do livro que vocês precisam resolver, tá? Do capítulo 5, como também a do capítulo 6. Tá legal, galerinha? Vou terminar a nossa videoaula por aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem os canais de comunicação que podem me encontrar. E é isso aí. Até a nossa próxima aula e eu espero que seja tão breve a nossa aula presencial. Forte abraço. Tchau, tchau.